Você sente isso? Essa corrida sem fim, essa sensação de que, não importa o quanto você faça, nunca é o suficiente. Aquele vazio que aperta o peito, às vezes, no meio da noite, quando tudo está em silêncio e você está sozinho com seus pensamentos. Eu conheço essa sensação. Conheço o peso da vergonha, a culpa silenciosa por não sentir alegria onde deveria sentir. A exaustão de tentar preencher um buraco que parece não ter fundo. Eu vivi isso por décadas. Meu nome é William, tenho 77 anos. E não sou um guru, nem um especialista em nada. Sou apenas um homem que passou uma vida inteira correndo atrás de coisas que, no final, não significavam absolutamente nada. Um homem que, aos 70, finalmente parou de correr e começou a entender o que realmente tinha acontecido com ele, e por que a dor era tão constante. Eu passei a maior parte da minha vida acreditando que a próxima promoção, o próximo carro, a casa maior, o reconhecimento dos outros, seria a chave para aquela sensação de paz, de suficiência, que eu nunca encontrava. Eu achava que o problema era meu, que eu não estava me esforçando o suficiente. Mas o tempo me ensinou uma coisa: o buraco não estava do lado de fora. Estava dentro, e a busca externa só o tornava mais profundo. Eu estou aqui para te contar o que eu levei uma vida inteira para descobrir, para que você não precise esperar até os 70 para começar a viver de verdade. Nós fazemos isso, não é? Todos nós, de alguma forma. Acordamos com a lista de tarefas na cabeça, a pressão invisível de ser melhor, de provar algo. Olhamos para os outros e pensamos que eles têm a fórmula, que eles encontraram a peça que falta. E então corremos mais um pouco, nos esforçamos mais, trabalhamos mais horas. Você, provavelmente, está aí agora, talvez no fim do dia, rolando o celular, sentindo um cansaço que nem o sono consegue resolver. Uma inquietação que não tem nome, mas que te acompanha. Uma voz silenciosa que te diz que algo está faltando, mesmo que você tenha tudo o que sempre sonhou, ou o que te disseram para sonhar. Essa voz, essa sensação de que você está performando uma vida que não é totalmente sua, é o que nos conecta. É a dor de ser um impostor, de sentir que, a qualquer momento, alguém vai descobrir que você não é tão bom quanto parece, ou tão feliz quanto tenta mostrar. Eu me lembro perfeitamente do meu pai. Um homem, imponente. Ele não era de abraços. As palavras de carinho eram raras. O que eu mais ouvia dele eram comparações. Olhe o seu irmão, William. Ele é mais rápido na bola. Mais esperto nos estudos. Você deveria aprender com ele. Eu tinha uns 7 anos. Meu irmão, 2 anos mais velho, era a estrela. Eu ficava ali, no canto da sala, com um carrinho de madeira na mão, observando. Meu pai nunca me chamava para jogar bola com eles. Eu era sempre o outro. O que precisava de mais esforço, o que não era, naturalmente, bom. Essa foi a minha primeira lição sobre amor, ele era condicional. Não era algo que eu recebia por ser eu. Era algo que eu tinha que conquistar, provar, merecer. E a régua estava sempre nas mãos de outra pessoa, sempre inatingível. Eu aprendi que, para ser visto, para ser amado, eu tinha que ser o melhor. Tinha que superar, tinha que vencer. Lembro de uma vez, eu tinha uns 10 anos, e tirei um 9 numa prova de matemática. Fui correndo mostrar para ele, orgulhoso. Ele olhou, sem sorrir, e disse: "Por que não tirou 10? Seu irmão sempre tirava 10 em matemática." Aquela frase, ela se alojou em mim como uma farpa. Me ensinou que o meu esforço, a minha conquista, por mais que eu me dedicasse, nunca seria suficiente. Nunca seria o bastante para preencher a expectativa dele, e consequentemente, a minha própria. E assim, eu comecei a construir a minha vida em cima dessa premissa, que eu precisava ser perfeito, incansável, para ter valor. Eu tinha 44 anos. A idade que você, talvez, esteja agora. Eu tinha acabado de ser promovido a diretor regional. O salário era o dobro. O carro da empresa, um sedã de luxo. A casa era enorme, com piscina, jardim impecável. Tudo o que eu tinha perseguido, tudo o que me disseram que era sucesso, eu tinha. Lembro-me de estar sentado na minha nova sala, no escritório, olhando pela janela para a cidade lá embaixo. Deveria ser o auge, o momento de celebrar, de sentir que consegui. Mas tudo o que eu sentia era nada. Um vazio tão profundo, tão gelado, que me assustou. Nenhuma alegria, nenhuma paz. Apenas uma pergunta ecoando: é só isso? E a vergonha de ter tudo e não sentir nada. A culpa de ser tão ingrato, de não conseguir desfrutar da vida que eu, supostamente, tinha construído com tanto suor. Eu era um impostor do sucesso. Esse padrão não ficou só no trabalho, claro.
Ele se infiltrou em tudo. No meu casamento, por exemplo, eu estava sempre ausente, mesmo quando estava presente. Minha mente estava sempre calculando, planejando a próxima conquista, a próxima coisa a provar. Minha esposa, Maria, ela tentava se conectar. Mas eu não sabia como. Eu só sabia fazer. Fazer o jantar, fazer dinheiro, fazer as coisas funcionarem. Mas, estar ali, de verdade, vulnerável, isso eu não sabia. Ela dizia que eu era um bom provedor, mas um marido distante. E eu não entendia o que ela queria. Eu estava fazendo tudo certo, não estava? Com meus filhos, a mesma coisa. Eu os amava, claro. Mas o meu amor era expresso através de expectativas. Você precisa tirar boas notas. Você precisa ser o melhor no esporte. Eu estava replicando o que meu pai fez comigo, sem perceber. Eu estava, sem querer, plantando neles a mesma semente de insuficiência que havia sido plantada em mim. E a dor de ver isso, anos depois, é uma das maiores culpas que carrego. Eu tenho um amigo, o Carlos. Da minha idade, ele ainda está nessa corrida. Ele acabou de trocar de carro pela 4ª vez em 5 anos, sempre o modelo mais novo, mais potente. Ele fala sobre a próxima viagem de luxo, o próximo investimento que vai mudar tudo. E quando a gente se encontra, eu vejo nos olhos dele a mesma inquietação, a mesma busca incessante que me consumiu por tanto tempo. Por outro lado, tem o João. O João era meu vizinho. Ele não tinha 1/3 do que eu tinha em termos materiais. Mas ele tinha uma paz, uma serenidade que eu invejava, mesmo sem entender. Ele passava as tardes na varanda, lendo um livro, conversando com a esposa, jogando com os netos. Ele não estava correndo, ele estava vivendo. Na época, eu achava o João um perdedor, honestamente. Alguém que não tinha ambição. Hoje, eu vejo que ele era o homem mais rico que eu conhecia. Ele tinha algo que eu só comecei a encontrar depois dos 70, a liberdade de ser suficiente, de estar presente, sem precisar provar nada para ninguém. A suficiência não era um destino, era um estado de ser. Liberdade, para mim, não era ter o poder de comprar o que eu quisesse. Era ter o poder de não querer o que eu não precisava. Era poder dizer não à corrida. Era poder sentar em silêncio e não sentir a urgência de ter que fazer algo, de ter que ser alguém diferente do que eu já era. Suficiência. A suficiência. Ela não era uma linha de chegada. Era o reconhecimento de que eu, William, com todas as minhas falhas, com todas as minhas histórias, já era o bastante. Não precisava de um título, de um prêmio, de um elogio para me sentir completo. Ela é um sentimento que vem de dentro, uma quietude que diz: está tudo bem. Você está aqui, você é presença. Estar realmente presente. Com a minha esposa, antes dela se ir. Com meus filhos, antes que eles crescessem e se afastassem. Estar presente comigo mesmo, não no passado, remoendo culpas. Não no futuro, planejando fugas. Mas aqui, agora, sentindo o sol na pele, o café na boca, a respiração no peito. Isso é a verdadeira riqueza. A gente não para de correr porque é preguiçoso. A gente não para de correr porque tem medo. Medo de parar e descobrir que, sem a armadura do sucesso, do fazer, não sobrou nada. Medo de confrontar aquele vazio que a gente tentou enterrar com tantas coisas. Medo de ser visto como fraco. Medo de não ser amado se não estivermos sempre no topo. Medo de que a voz do nosso pai, ou da nossa mãe, ou da sociedade, esteja certa, que não somos o suficiente. E é esse medo que nos impulsiona, que nos faz continuar buscando lá fora o que só pode ser encontrado aqui dentro. Enquanto você continuar buscando validação externa, reconhecimento, a próxima grande coisa para preencher esse buraco, você estará condenado a correr sem destino. Porque o buraco não é preenchido de fora para dentro. Ele é compreendido de dentro para fora. Então, meu amigo, se você está se vendo nessa história, saiba que você não está sozinho. E saiba que não é tarde. Não importa a sua idade. Você tem permissão para parar de correr. Tem permissão para sentir o que precisa ser sentido. Tem permissão para desconstruir o que te foi ensinado e construir algo novo, algo seu. A vergonha pode ser pesada, a culpa pode apertar. Mas o primeiro passo é reconhecer. É dar nome a essa dor sem nome, a esse vazio. É olhar para si mesmo com a gentileza que você nunca recebeu. Você é o suficiente. Você sempre foi. Só não te disseram. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso, alguém que está nessa corrida sem fim, por favor, compartilhe este vídeo com ele.
Talvez a minha história possa acender uma pequena luz, uma permissão para que ele também possa, finalmente, parar de correr e encontrar a sua própria paz. Meu desejo é que ninguém precise esperar até os 70 para entender o que realmente importa.